né? Essa é a minha história aí, né? A minha história foi assim que eu comecei e é assim que a gente começou. Quando eu saí da igreja, tinha uma Assembleia de Deus perto da minha casa, que os irmãos gostavam de mim. Daí eles passavam lá na frente da garagem da minha casa, e nós estávamos em 5 ou 6, né? 7, às vezes. Um frio miserável, a gente tudo no frio, porque não tinha porta na garagem, né, pastor? Não tinha grana. E aí meu apelido virou pastor de 20 ovelhas. E todo mundo fala, pastor de 20 ovelhas. Saiu daqui, que a igreja onde eu congregava era muito grande, né? E o meu pastor antigo, né, o pastor Douglas, ele dizia que eu ia ser, que ele estava me preparando para ser o próximo pastor daquela igreja, que tinha 1.300, 1.500 pessoas. Mas não era vontade de Deus, né? E aí eles falavam que eu tinha trocado os 1.500 por 20, né? E daí me chamava assim, já, xerife, meu pastor já veio pregar na nossa igreja, assim. E não tem vindo porque eu não convido, né? Porque ele tem a vida dele, tem a igreja dele que ele toca, então fica difícil, mas normalmente ele vem, né? Normalmente ele vem. Agora faz algum tempo que eu não vejo ele, porque eu não tenho tempo, na verdade, né? Ele mora, a casa dele é um pouco difícil para mim ir fora de mão. Então eu tô com dificuldade por causa do tempo, né? E eu não consigo nem ir na casa da minha mãe, né? Ver minha mãe, imagina eu ir visitar meu pastor, né? É difícil para mim, tá complicado, mas enfim, né? Sempre que ele pode, ele vem. Então as pessoas passavam na frente da nossa casa no horário do culto e depois ficavam zoando, né? No bairro era uma zoeira, todo mundo zoava e tal, né? Entendeu? E porque é o meu nome, Cleia Laia Pastor Sandro, é o meu nome, Pastor Sandro Rocha. Sempre foi assim que eles me chamavam, né? Quando eu trabalhava no mundo, eles me chamavam de Maurício, porque meu nome é Sandro Maurício Rocha, né? Eu trabalhei muitos anos, eu fui assessor político de profissão, trabalhei no Exército, trabalhei na Polícia Civil, né? Tive alguns empregos, 3 ou 4, eu acho, durante a minha vida. E então lá era Maurício, todo mundo chamava Maurício. Não, Maurício, Maurício, Maurício. E na igreja sempre foi Sandro, né? E daí o Rocha, Sandro Rocha, sempre foi isso. E aí veio quando eu abri o canal no YouTube que precisava colocar pastor Sandro. A gente optou em colocar Sandro Rocha, né? Foi isso, nada de. Só o meu nome, né? Então, o 21 diz assim: vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazer a sua vontade. Então, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando. Entendeu? Deus ele vai nos aperfeiçoando. Hoje aqueles caras que me zoaram porque eu saí da Assembleia de Deus, né? Que eles disseram que eu troquei uma igrejinha, uma igrejona por uma igrejinha, né? Que eu ia passar fome. Eu escutei tudo isso dos obreiros quando eu saí. Porque todo mundo me conhecia que eu pregava em todo lugar, né? E eu era um pregador de congresso, né? Onde a igreja estava lotada, Jesus fazia muito milagre, aquela coisa toda que você já sabe, que você vê aqui, né? Mas eu nunca me importei por isso. Eu saí, fui fazer a vontade de Deus e hoje eu tô aqui, né? Entendeu? Hoje eu tô aqui, né? Hoje eu continuo um pastor de 20 crentes, só que é 20 mil, né? Hoje é 20, mas é 20 mil, né? Entendeu? Daí hoje quando eu vou passear lá, que os caras veem eu andando do jeito que quem Jesus me fez, o carro que eu tenho, né? Daí eu passo e falo, né? Eles continuam lá no mesmo lugar, né? Mas eu tô, né? Então, a gente obedecer a Deus, né? Entendeu? A gente obedecer a Deus, né? Eu até falei que eu quero ir orar no monte lá. Eu não vou hoje porque hoje tá chovendo, tá frio, eu quero ir uma sexta-feira. É onde eu vou orar no monte, onde todo mundo, a galera vai, eu quero ir, né? Daí quando eu ia lá, que eu parava com o meu carro, ficava todo mundo olhando, dizendo, nossa, quem que é esse milionário aí, né? Que as pessoas acham, né? Vê você com um carro bonito, acha que você é milionário, né? Mas tá bom. Não acha que você é um abençoado, que Deus te abençoe e faz tudo por você, né? Mas tá bom. Então as pessoas hoje olham e eu encontro as pessoas do meu passado, da minha igreja, entendeu? Encontro as pessoas, eu trato todo mundo muito bem, sempre com muito respeito, não tem problema pessoal com ninguém, mas as pessoas ficam olhando, né? Eu só dou risada, porque não é que eu acreditei, Deus perguntou para mim se eu queria cuidar da igreja dele, eu falei que sim, foi opcional. Se eu não tivesse falado não, eu estava lá na Assembleia de Deus, até hoje era pastor da Assembleia de Deus, estava lá, né? Mas aprove a Deus que eu viesse e estivesse aqui. Entendeu? Então quando a gente obedece, né? Ó, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Você está fazendo a obra de Deus, Deus vai te aperfeiçoando. Então eu fui melhorando, eu fui ouvindo as minhas mensagens, fui corrigindo os erros, fui melhorando o meu português, fui melhorando a minha expressão, fui melhorando a minha maneira. Daí quando eu virei pastor, né? Porque eu virei pastor quando passei a ter igreja, né? Porque quem não tem igreja e não tem ovelha não é pastor, né? Você pode ter o título, mas você não é pastor. Né? Tem muita gente que tem título de pastor, mas não é pastor, porque não cuida de ovelha. Né? Então, quando eu virei, de fato, pastor, passei a exercer a função pastoral, então Deus mudou meu ministério, Deus mudou a mensagem que eu pregava, entendeu? Deus mudou, fez eu mudar a minha maneira de ver as coisas, Deus começou a me ensinar as coisas da palavra de Deus, Deus começou a falar para mim sobre a Santa Ceia. Então, o que eu ensino para você, eu aprendi com Deus, Deus me ensinou.